Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Vamos dar uma olhada aqui em mais uma edição recente, lançada pela Panini, da famosa saga da Liga da Justiça, que chegou a sofrer uma interrupção, mas a pedido dos fãs retornou. E agora nós vamos chegar aqui ao número 7 dessa que eu acho que é a segunda fase. É o número, no total, já tem 23 edições da saga completa. Essa fase aqui está no número 7 e esse aqui é o último volume dessa fase, tá? Que começou no número 1, logicamente, né? Que foi o equivalente, eu acho que é o 17 ou 18, por aí. Bom, vamos dar uma olhadinha na edição. A edição é aquela basicona, né? Para quem quer ler muita coisa de quadrinhos. Aqui a saga da Liga da Justiça, com a capa muito bonita, né? A capa belíssima do nosso querido Ed Benes, do brasileiro Ed Benes, que daqui a pouco eu vou contar uma curiosidade sobre o conteúdo, uma curiosidade que provavelmente os fãs já sabem, mas nem todo mundo que acompanha o nosso canal é um fã da Liga da Justiça e do Ed Benes, né? É um dos melhores artistas brasileiros, tá, gente? Um dos melhores. Eu coloco o Ed Benes aí junto com o Ivan Reis, que são os melhores brasileiros. A edição, aquela capa cartão tradicional, com preço acessível, né? Tá R$ 57,90, você pode até comprar depois numa promoção boa aí e tal. Capa quadrada, a lombada de cabeça para baixo, que é uma marca da Panini, infelizmente, e a falta da orelha, que eu sempre reclamo, que tornaria a edição muito mais agradável de ler, de guardar, evitaria da capa levantar, essas coisas todas. Bom, volume 7 e tal, aqui vem logicamente aquele preâmbulo, né? Aquele prefáciozinho que contextualiza a história para você até o momento. Eu diria para você que dá para ler o volume sem ler os anteriores, mas não é o ideal. O ideal é você ler toda essa fase, desde o número 1, que é com a história do Dwayne McDuffie e a arte de vários artistas. Aí vem a curiosidade, que o José Luiz, que aparece aqui, na verdade é o Ed Benes. Não sei porque ele usou provavelmente o nome dele em português nessa fase aqui. A história do Ed Benes é uma história com os quadrinhos americanos, com a DC. É uma história que eu não sei muito bem o que aconteceu, mas eu acho que houve algum problema lá que eu não sei, né? Talvez o próprio Ed Benes possa esclarecer isso, né? Eu realmente não sei. Então aqui tem arte do José Luiz, que é o Ed Benes, Rags Morales, que é um artista que eu gosto, o Ardian Syaf, que eu não conhecia, passei a gostar a partir daqui, além do Ed Barrows, que é outro, né? Outro artista que eu considero muito bom. Outro artista brasileiro que eu considero muito bom também. E aqui toda a série contém 8 volumes da Liga da Justiça de 2009, todos de 2009, de fevereiro a agosto de 2009, uma fase em que os quadrinhos ainda não tinham aquela pegada excessivamente panfletária, excessivamente woke, né? Era mais uma preocupação com história de super-heróis. A história em si, o Dwayne McDuffie não faz nada sensacional. É uma história básica, é uma história simples e muito hermética, como eu costumo sempre dizer, que as histórias da DC têm a tendência a parecer sempre meio que um Big Brother de seres superpoderosos, né? Eles estão sempre em conflito, sempre brigam entre eles, em ambientes pequenos, fechados e tal. Não existe aquela preocupação em estar salvando a humanidade ou estar salvando alguma pessoa, não. Não é bem essa a preocupação. A preocupação é só uma contenda de seres super-heróis, sejam vilões ou sejam heróis. Os heróis também vivem em conflitozinhos internos, não se entendem, entram em umas briguinhas bem nada a ver e tal. Mas a arte do Ed Benes vale demais a pena, gente. É um dos melhores artistas de quadrinhos mundialmente. É um cara que eu só posso comparar ele ao Jim Lee. Eu acho que ele tem um traço que tem uma certa semelhança, tá? Com o Jim Lee. Eu acredito que ele tenha
aprendido muito com o Jim Lee. É um ótimo artista, tem uma visão anatômica muito boa, apesar de ser um pouco exagerado. Todos os personagens dele são bastante musculosos, né? Não tem uma certa distinção entre um personagem e outro. São todos muito poderosos, muito fortões, muito musculosos, e enquanto que as mulheres são todas gostosonas, né? Sempre tem corpos assim incríveis, né? Eu pessoalmente gosto bastante, mas concordo que isso aí foge um pouco do realismo, né? No realismo, o ideal é que existam diferenças entre os corpos dos personagens, né? Os homens ter distinções entre eles, as mulheres ter distinções entre elas, não serem todos absolutamente, estupidamente fortes, todos verdadeiros halterofilistas, tal. Aqui a segunda história já não aqui já é um roteiro do Len Wein e o Chris Cross faz os desenhos aqui. Já não é uma arte que me agrada, é uma arte que é um pouco mais caricata, né? Não estaria entre os meus favoritos, com certeza, e não seria por causa do Chris Cross que eu compraria essa edição, tá? Inclusive, para mim, atualmente, a edição eu vou parar de comprar, porque a partir do volume 24, vai ser novamente número 1, o número 24, e já é a arte do Mark Bagley e não é um artista que eu gosto. E as histórias não são exatamente sensacionais. Aqui volta a arte do Ed Benes, a capa aqui é do Shane Davis e do Alex Sinclair, que é uma arte bem interessante mesmo, gosto da arte dele. E aqui já é o Ed Benes, mas assinando José Luiz. É uma curiosidade interessante que só o Ed Benes pode esclarecer para a gente. Muito bem. A história é uma história que eu já falei. Eles estão enfrentando aqui uma equipe que é mesmo mais ou menos um paralelo da Liga da Justiça, de um outro universo, que foi trazida para cá, a equipe das sombras, né? Foi trazida para cá por causa de um erro do universo, uma falha e uma intervenção de um vilão mais poderoso que coloca as duas equipes em combate, né? Na verdade, é uma equipe cujos direitos autorais não eram da DC Comics e a DC Comics adquiriu. Quando a DC Comics adquire direito de algum personagem, ela aos poucos vai inserindo eles na cronologia da própria DC Comics, né? Aqui no caso da Liga da Justiça. Então, isso aqui foi um método que eles arranjaram para incluir essa equipe na cronologia da Liga da Justiça, tá? Aqui a capa é do Ed Benes, uma capa muito bonita do Ed Benes, mas a arte aqui do miolo não é dele, é do Shane Davis. É do Shane Davis, que é um artista que eu achei interessante a arte dele, bem interessante mesmo. Ele tem uns conceitos interessantes, eu acho que ele tentou emular um pouco o traço do Ed Benes, foi bem sucedido, ficou próximo, ficou uma coisa próxima, achei bem interessante isso, tentar não mudar muito o estilo, né? Uma arte bonita, eu gostei. E a história continua a mesma, não tem nada demais. Aos pouquinhos vai se desenvolvendo essa história entre as duas equipes que entram num combate inicialmente, mas depois acabam descobrindo aos poucos que eles têm muitos pontos em comum. É verdadeiro um clichê, né? E no final das contas, o vilão maior é esse senhor das sombras aqui, e esse destruidor cósmico. Parece uma coisa meio infantil, tá, gente? Pra ser sincero, esse vilão aqui com cara de vampiro e coisa, é bobinho mesmo. Isso aqui, gente, é aquela leitura de sessão da tarde, né? Como a gente costuma brincar, né? É aquela coisa que não faz mal a ninguém, e diverte, e distrai, e passa o tempo. E a arte merece ser contemplada com muito cuidado, deve ser lida com muito detalhe, porque vale a pena, principalmente ou até exclusivamente, por causa da arte, principalmente do Ed Benes, que eu considero sensacional. Mas também gostei desse Ardian Syaf e do Rags Morales, eu também gosto. Então, eu considero que vale a pena. Essa fase que termina agora no volume 7, já está anunciado um volume 1, número 24, esse aqui é o 723, já está anunciado um
número 1, 24. Mas aí a arte vai se tornar a arte do Mark Bagley e também muda o Duane McDuffie. Tá bom? Então fica aqui mais essa dica do canal Coisa de Colecionador. Se você chegou até aqui, por favor, coloque o seu gostei, não gostei e se inscreva no canal para dar uma força para a gente continuar trazendo essas resenhas aqui para vocês. Até a próxima.